E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E provavelmente você já deve ter pensado na possibilidade de derreter um queijo vegetal, né? Será que derrete? Será que não derrete? Como é que é esse processo? Quero fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu quero colocar em diferentes pratos, seja na pizza, seja numa bolinha de queijo, seja num hambúrguer, precisava ter um queijo vegetal que derretesse. É possível fazer isso em casa ou tenho que ficar comprando de supermercado aquela coisa cheia de amido, de óleo de coco? Dá para fazer em casa, claro que dá para fazer em casa. E as versões caseiras, elas acabam sendo um pouco mais saudáveis do que as versões compradas. Agora, o que faz um queijo vegetal ele ter é, esse comportamento de derretimento, né? Então eu vou falar um pouco sobre os principais ingredientes que eles precisam ter aqui e quando você for desenvolver alguma receita que tenha essa pretensão de derreter, se não tiver esses ingredientes, já fica com a pulga atrás da orelha aí, porque pode ser que não tenha esse efeito, né? Assim, eu vou falar em termos de ingredientes mais gerais, mas de qualquer forma, o que você precisa saber é que os ingredientes que vão estar presentes no queijo vegetal não são aqueles que estão no queijo tradicional, mesmo porque o que faz com que um queijo tradicional derreta daquela forma que ele derrete é a caseína, que é uma proteína exclusiva de leite de origem animal. A gente não encontra caseína em versão vegetal. O que a gente encontra é a legumina, que é parecido com a caseína, mas não é a caseína e não dá o mesmo efeito. Então, no queijo vegetal, a gente vai precisar de outros ingredientes e, principalmente, estamos falando sim de amido, estamos falando sim de uma gordura saturada, no caso, óleo de coco. E, ai, Daniel, peraí, eu não quero então, eu não gosto da ideia de usar amido, de usar óleo de coco e tal. Tudo bem, não usa, tá? Não precisa. E aí, também, por outro lado, você prescinde de ter esse tipo de efeito. E tá tudo bem. Você pode muito bem fazer um hambúrguer e colocar uma fatia de um queijo vegetal fermentado que você fez, com base em castanha de caju, que estava ali já curadinho na geladeira, vai ficar gostoso também. Tá? O que eu estou falando aqui é que para ter aquele efeito, aí sim um amido vai ser interessante. E esse amido, principalmente, estamos falando aquele que vem da mandioca, ou seja, fécula de mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, ou a tapioca. É tudo a mesma coisa, tá? Tudo sinônimo, quer dizer, mesma coisa não é. Polvilho doce é uma coisa, polvilho azedo é outra. Ah, dá para usar os dois? Dá para usar os dois. Vai ter esse efeito com os dois. O lance é que o polvilho azedo ele foi fermentado, então ele tem uma acidez característica. Quando você utilizar o polvilho azedo no lugar do polvilho doce, de repente precisa ver outros ingredientes que compõem essa receita para que ele não tenha uma quantidade de acidez maior do que deveria. E aí, a hora que você for comer, fica um pouco mais ácido, né? Então, se a receita diz alguma coisa com limão, vinagre e tal, e você vai usar o polvilho azedo, de repente não vai precisar tanto de limão ou de vinagre para dar aquele tom mais ácido. Só o polvilho azedo ele vai ser suficiente de repente, né? Depende de quanto você gosta da acidez e de quanto você quer de acidez no seu queijo vegetal. Tá? Agora, um outro ingrediente que é preciso, né? Então, peraí, primeiro, o que o amido, qual a contribuição do amido? É dar uma elasticidade um pouco maior. O amido ele vai formar meio que um gel, né? Ele tem um processo de gelatinização e depois, quando ele esfria, ele fica com uma consistência muito mais próxima de um gel. Tá? E assim, os amidos eles são considerados espessantes na culinária e você pode utilizar isso num queijo vegetal para ele ter esse efeito de elasticidade, que é o que vai dar essa característica de derretimento. Né? Depois, normalmente essas receitas elas vão precisar de uma fonte de gordura.
E o óleo de coco é um tipo de óleo interessante, por quê? Porque ele em temperatura mais baixa, ele fica sólido, temperatura mais alta, ele fica derretido. Portanto, quando você usa o óleo de coco, ele vai, com a alta temperatura, derreter. E isso favorece esse efeito no seu queijo vegetal. Tá? Agora, se de repente você quer ter uma peça para gratinar, né? Eu preciso ralar essa peça e colocar a coisa ralada em cima de uma lasanha e tal, e ter esse efeito de gratinar. Como que faz? Aí você vai precisar de um geleificante. E dentre os geleificantes, o mais conhecido é o agar-agar, tá? Que é, a fonte dele é uma alga, né? Ele vem, na verdade não é uma única alga, mas enfim, ele é um produto de alga e ele é um geleificante, ou seja, quando você ativa ele e depois resfria, ativa no fogo, né? E depois você resfria ele, vai para a geladeira, ele vira uma peça firme, tá? Só que ele não tem o efeito da termorreversibilidade, ele não tem essa característica, melhor dizendo. A capa carragena, por outro lado, ela já tem essa característica. Então, quando tem um geleificante na jogada, sim, particularmente, eu acho que vale mais a pena usar a capa carragena se você quer ter esse efeito de derreter, tá? Porque ela é termorreversível, ou seja, quando você coloca ela em alta temperatura, ela vai voltar àquele estado anterior de se geleificar, né? De virar algo mais sólido. Então ela proporciona também esse efeito de derreter, coisa que o agar-agar ele já vai resistir um pouco mais. Ou seja, se você está colocando amido e óleo de coco para ter esse efeito, com o agar-agar ele está indo na contramão, né? Então, na hora que você coloca a temperatura, não vai ter esse efeito tão legal, porque o agar-agar está segurando tudo isso. E a capa carragena não. A capa carragena ela já vai junto nessa onda aí do óleo de coco e do amido que está colocado. Esse amido pode ser outro, de repente, né? Mas os amidos diferentes eles vão ter comportamentos diferentes. E desses comportamentos de amidos, o da mandioca é o que tem mais elasticidade. Portanto, para que você tenha um efeito de derreter no queijo vegetal, pensa aí na capa carragena de repente, mas principalmente na fécula de mandioca e no óleo de coco.